Obrigada por virem. Obrigada, Júlia, por topar fazer essa live com a gente. Então, como é que eu conheci a Júlia? A Júlia eu conhecia LinkedIn, como a grande maioria das pessoas, a gente ainda não se conhece pessoalmente, né? Mas a gente se conectou já tem bastante tempo. E a Júlia fez uma apresentação no Gvaim, em inglês, exatamente com esse mesmo tema, como se preparar para se destacar em entrevista de trabalho. E eu falei, nossa, que tema, né? Que título, muito bom, adorei. E aí eu fui assistir e, assim, vocês sabem, eu tô aqui há 5 anos, já fiz muita entrevista de trabalho e aprendi muito, muito na live da Júlia, dei esse feedback para ela. E aí eu já tinha falado para ela que eu queria convidá-la para falar aqui para a gente. E aí depois que eu vi essa apresentação dela, eu falei assim, não, agora você tem que vir já. E até porque muita gente pediu para falar mais sobre, né, essas etapas do processo seletivo. Então, trouxe a Júlia aqui para apresentar para vocês. Obrigada, Júlia. Obrigada pelo convite. Eu queria primeiro fazer um quebra-gelo para a gente conhecer um pouquinho vocês. Eu sei que a gente já conhece a grande maioria, tal, mas sobre esse assunto, tema de entrevista de emprego. Eu vou compartilhar aqui com vocês, vocês já conhecem, né, o Menti. Vocês estão vendo? Pessoal, vocês estão vendo? Sim. Tá todo mundo no mudo, né? Sim. Eu nem coloquei todo mundo no mudo dessa vez. Então tem que digitar www.menti.com e usar o código 57751. É até engraçado. Só tem 4 pessoas? Tá indo. Pessoas estão entrando. Até foi engraçado quando eu estava estava preparando, né, essa pergunta, eu escrevi uns números meio altos demais, né? Eu fiz de 1 a 10, de 10 a 50 e de 50 a 100. Não, e mais de 100. E aí a Júlia me perguntou assim, nossa, quem já fez mais de 100? Então, a maioria aqui, né, que está online, fez apenas de 1 a 10 entrevistas. Então, tem um Eu respondi caminho também. aí. Quantas você fez? Menos de 10. Menos de 10. Muito bom. Interessante esses números. Por quê? Não, a impressão que eu tenho é que as pessoas, no geral, nesse grupo, acabaram de começar a fazer entrevistas ou são bastante seletivas na escolha das empresas, né? Eu acho que a grande maioria acabou de começar. Quais são as 3 maiores dificuldades para se preparar para uma entrevista? Então, vocês têm que escolher 3, por favor. Eu mandei já. Considero que me preparo bem, mas não sei por que não avanço nas etapas do processo seletivo.
Tenho dificuldade em resumir a minha experiência e não tenho toda a experiência requerida no assunto. No anúncio, desculpa. Eu acho que eu vou tocar nesses 3 pontos na conversa. Legal. Escreva palavras-chave relacionadas à preparação de entrevistas para você. Aqui é livre. Desgastante. Rispidez do interlocutor. Não é? Uau, muito legal esse word cloud, né? Muito. Tenho que usar mais. Muito legal. Tem 40 pessoas conectadas, aí a gente consegue fazer uma coisa bem legal. Então, hebraico, pesquisar a empresa e diferencial foram as palavras que mais se repetiram. Mas vocês repararam que aqui eu não falei preparação de entrevista em Israel. Legal. Salário a pedir, análise de oportunidade, agregar ao time, conhecimento da empresa, treinar. Teve um treinar e um treino, acho que realmente é bacana isso, preparação prévia. Tem que guardar isso daí. Eu vou guardar, óbvio. Depois eu te mando. Overqualified. Acontece. Legal. Pessoal, obrigada. Adorei o quebra-gelo. Vamos Posso? começar. Júlia, agora tá todo mundo... Beleza. Aqui agora tá todo mundo... todo ouvidos para você. O palco é seu. Ah, legal. Gente, olha. Primeiro, assim, super obrigada, Carol e a comunidade, por confiar que eu tenho algo a acrescentar. Eu espero que vocês vão entender um pouquinho mais para frente na minha apresentação qual é o meu ponto principal. Porque, né, você olha assim para essa apresentação, dicas para entrevista. Pô, quantos webinars vocês já assistiram ou já participaram que te dá dicas, né, para entrevistas? Faz isso, faz aquilo, né? Não faz isso, não faz aquilo. E eu tenho uma filosofia de vida que eu vou transmitir para vocês aqui, que eu acho que se aplica para muito mais do que só as entrevistas. E eu vou chegar no meu ponto. Então, eu espero que vocês gostem da minha apresentação. Não é uma apresentação longa. Eu não sei como a Carol costuma fazer as apresentações, mas vai ter bastante tempo para perguntas. Eu não devo demorar 20, 30 minutos no que eu tenho para falar. Mas quem tiver uma pergunta específica no momento em que eu estiver falando e eu ainda não enderecei aquela pergunta, mas eu sei que eu vou falar sobre isso, eu vou falar, olha, eu já vou chegar aí, né? Mas a ideia é não terminar essa apresentação sem ter respondido todas as perguntas. E se não tiver tempo, eu estou sempre à disposição para vocês falarem comigo depois. Vamos lá. Então, essa é a agenda. Então, vou falar quem sou eu. Eu vou falar dessa minha filosofia que eu comentei. E aí eu vou focar em 3
aspectos específicos de entrevista e como se preparar para cada um desses aspectos. De novo, in my humble opinion, né? Na minha opinião, na minha experiência, e é o que eu vi funcionar muito. Funcionou para mim e funcionou para muita gente com as quais eu colaborei no processo, né? Aí eu dou umas dicas finais, como sempre, que eu não posso deixar de. E aí espaço para perguntas. Quem sou eu? Então, na verdade, assim, gente, não nasci no Brasil, tá? É isso aí, sou argentina mesmo. Paciência. Mas eu fui embora da Argentina quando era muito pequena. Fui morar em São Paulo, estudei no Pérez. Para quem conhece São Paulo, o colégio fechou, né? Tudo bem. Na minha época era um colégio muito forte. Me formei em comunicações na USP, na Escola de Comunicações e Artes da USP. E eu fiz pós-graduação no Mackenzie em gestão de pessoas, né, recursos humanos. Do ponto de vista de vida judaica, além de, obviamente, ter estudado no Pérez e ter frequentado hebraica básico, eu fui monitora do Taglit várias vezes, então eu trouxe vários grupos para Israel. E eu frequentava a Betel em São Paulo, ainda frequento, quando eu vou para São Paulo, eu vou na Betel, que fica ali na Casa Branca, né, numa ruazinha ali da Casa Branca em São Paulo. Eu tenho experiência total em 2 empresas na minha vida toda, tá? Eu entrei na minha primeira empresa quando eu estava no estágio, em comunicação, né, em marketing. E aí me convidaram, e de novo, eu conto essa história porque networking foi sempre muito importante na minha vida desde o começo. Eu estava em marketing, era estagiária, e assim, uma pessoa ia ter um evento em Punta Cana, e a pessoa que ia ficou doente, não podia ir. Aí chamaram o estagiário, né, para ir ajudar no evento. Então, assim, fui para o Caribe com 1 ano de empresa, achando o mundo aos meus pés, né? E durante o evento, teve um jantar. Eu sempre fui muito de falar com as pessoas, tá? E aí eu vi uma senhora com um copinho de vinho, assim, dançandinho assim, copinho de vinho, sozinha no canto, né? E aí falei, vou falar com ela, imagina, vou deixar a mulher sozinha, né? Fui lá. Começamos a falar de americana, né? Começamos a falar de vinho e tal, da América Latina, quanto ela amava a Argentina, né? Aquela coisa. E tá, acabou a conversa ali, minha chefe me chamou, porque eu tava trabalhando, né? Não podia ficar lá bebendo vinho. Voltei pro trabalho e meses depois, nunca mais, assim, tinha falado com ela, né? Meses depois, a empresa que eu trabalhava chama Eaton, Eaton Corporation, uma empresa americana, vendeu parte da empresa no Brasil e vendeu todos os estagiários, né? Junto com a empresa. Então, eu fui vendida dessa empresa do dia para a noite. Desesperada, né? Porque eu amava a empresa que eu estava trabalhando antes. E aí, quando a Eaton precisou de uma pessoa de RH local, essa senhora, que depois vinha descobrir era vice-presidente de recursos humanos para as Américas, ligou para minha antiga chefe e falou, olha, escuta, conheci essa menina num evento, gostei do estilo dela, e eu vou abrir uma vaga em RH e eu acho que ela tem potencial. E foi assim, né? Obviamente, eu disse que sim, não tinha ideia do que era recursos humanos, mas eu queria voltar de qualquer jeito. Eu tinha 20 e poucos anos, né? E aí foi aí que eu fiz pós-graduação em RH e o resto é história. Fiquei na Eaton por 13 anos. Os meus últimos 5 anos eu fui transferida para os Estados Unidos, morei lá por 5 anos. E quando o visto estava para acabar, eles falaram, olha, a gente pode te mandar de volta para o Brasil, para uma vaga lá, né? E aí eu falei, não, tá na hora de fazer alguma coisa diferente. Me dá meu dinheiro e fui embora. Então eu viajei por 6 meses. E aí a minha irmã, que já mora aqui, já faz mais tempo que eu, me ligou e falou assim, tô grávida. E aí, né? O que você vai fazer da sua vida?
E aí eu decidi que era o momento de vir para Israel. Então, assim, eu vim porque eu estava num momento de transição, mas também por um certo chamado, né? Não sei explicar. Mas eu tive certeza ali nesse momento que era o momento de vir para cá. E aí eu cheguei em setembro de 2018. Então eu cheguei, fui morar com ela em Hanana. E aí, imediatamente, cheguei em setembro, em outubro eu comecei o programa do Gvaim, de carreiras. E eu tenho que dizer para vocês, se vocês ainda não fizeram, não estou ganhando nada com isso, tá? Mas se vocês não fizeram, façam. Foi essencial para aprender, para tirar essa ideia de que todos os mercados funcionam da mesma forma e que as minhas qualificações são iguais em qualquer lugar, e que as pessoas deviam me contratar, né? Então, assim, foi uma mudança drástica no meu ponto de vista. Eu só quero colocar uma questão, né, com relação ao Gvaim. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, como tudo na vida, mas é importante dizer que o Gvaim ele já dá meio que um choque de cultura. Então, eles já fazem o atendimento à la Israel, com, às vezes, meias respostas, e você que tem que ir cavar. Então, eles ajudam. O trabalho é todo seu. Com certeza. E eu tenho uma história que eu conto para todo mundo, e eles sabem disso. Primeira reunião que eu fui no Gvaim, com o meu hebraico macarrônico de colégio Eli Peretz, que, né, 0. Eu falei que eu estava em RH, né? Me perguntaram qual a sua área. Era um grupo, né? Qual a sua área? Eu falei assim, em recursos humanos. E a menina, que não trabalha mais lá hoje, mas imediatamente olhou para mim e falou assim, você não vai conseguir trabalho na sua área sem hebraico. Uau! Assim. Uau! E eu sou uma pessoa, eu sou muito política, eu não perco a paciência. Ela falou para mim a mesma coisa. Eu olhei para ela. A Patrícia também está dizendo que teve a mesma experiência. Eu falei, olha, com todo respeito, eu discordo. Eu discordo. Você não me conhece, eu sei que você conhece muito sobre o mercado aqui, mas você não me conhece, né? E aí ela, não, mas é que no geral, né, aquela coisa, eu saí da sala muito brava, né? E mandei um e-mail para a diretora do programa de carreiras, a Lior. Falei, isso aconteceu, e é um absurdo, né? E eu vou provar para você que está errada. E me chateia de que você fale isso para as pessoas, sendo que o seu programa é para ajudar as pessoas e não para desmotivá-las, né? Cola cavada. E ela me ligou, pediu desculpas, a menina que falou isso pediu desculpas, tá? E depois, quando eu consegui, né, quando eu comecei a trabalhar, a Lior veio falar comigo novamente, ela falou, olha, lição aprendida, a gente não vai mais fazer isso, né? Então, eu acho assim, gente, primeira coisa que eu tenho para falar, não deixem ninguém desmotivar vocês, tá? Ninguém. Principalmente vocês mesmos, né? Porque só você sabe do seu potencial, do que você tem para oferecer, e vocês só precisam de uma pessoa, uma pessoa que entenda isso, tá? Então, de novo, me abriu as portas, Gvaim me ajudou muito, mas também levei a primeira porrada, também veio do Gvaim. Só não me derrubou. Mas o que aconteceu? E eu queria estressar muito esse ponto, que eu trabalhei numa grande empresa, tive já cargos de muita responsabilidade, então quando eu cheguei e me falaram, viu, vai ter uma feira de empregos ali na praça em Tel Aviv, você tem que ir, né? Pô, foi muito difícil para mim. Eu respirei fundo, falei, o que eu vou fazer numa feira de emprego? Né? Um pouco de orgulho, né? De entender que eu já tinha passado por uma fase assim, que eu não queria passar de novo. Mas, o que eu fiz?
peguei uns 2 ou 3 amigos do Gvaim, do grupo, o Adam e a Ana, e fomos, os 3, quase de bracinho dado, né? Mas fomos felizes. A gente entrou na feira de trabalho, a gente escolheu 10 ou 15 das empresas que estavam lá e pegamos a fila das 10, 15 empresas e conversamos com as 10, 15 pessoas que estavam lá, tá? Eu entrei numa fila de uma empresa que chama Tenon Group, que se vocês não conhecem, conheçam, porque eles contratam muitos Olim. E eles vendem no Brasil, então precisa de gente que fala português. E a menina que estava lá olhou para mim, abriu um sorrisão, falou: oi, como é que eu posso te ajudar? Né? E eu expliquei para ela a minha situação, e eu falei: olha, e me falaram que, pô, em RH é difícil sem hebraico. Ela olhou para mim e falou assim, ela falou exatamente o que eu passei para vocês. Ela falou: não deixa ninguém falar isso para você, é um absurdo, né? Eu conheço uma pessoa que está procurando alguém para a equipe dela, vou passar seu currículo. E essa pessoa era a Head de Talent Acquisition da Lemonade. E foi assim. Passou meu currículo, me chamou para conversar e foi. Na feira de trabalho, né? Que você não queria ir. Na feira de trabalho que não queria ir. Então, assim, muito importante abrir a mente, entender que é parte do processo, que é parte da cultura e que o lance é conhecer, porque eu não arranjei emprego naquela feira, né? Nem numa empresa que estava naquela feira, mas conheci alguém, né? Como lá, quando eu era estagiária, conheci alguém que depois de um tempo precisou de alguém. E se eu não tivesse parado para conversar com ela enquanto ela estava tomando vinho, né? Então é importante, é muito importante estar aberto e fazer o que tem que fazer a lição de casa. Bom, 2 meses depois eu recebi 2 ofertas, uma em RH especificamente, RH generalista, e outra na Lemonade de Sourcing, né? E a razão que eu escolhi Lemonade foi, primeiro porque assim, você chega em Israel, high-tech, né? É quase assim, é a única coisa que as pessoas falam, basicamente, né? Então, high-tech, Tel Aviv, né? Sarona, né? E eu falei assim, quer saber, se eu tô fazendo toda essa mudança na minha vida, vamos fazer a mudança, vamos pelo hardcore. A outra vaga era muito familiar para mim, era uma empresa grande, americana, recursos humanos, em que eu ia entrar e provavelmente seria mais fácil para mim. Mas eu decidi que eu ia entrar de cabeça, né? Então hoje faz 1 ano e meio que eu tô lá, completo semana que vem, 1 ano e meio. Eu moro em Tel Aviv, do lado da praia, graças a Deus. Corro todo dia de manhãzinha, vou de bicicleta para o trabalho e faço hebraico. 2 vezes por semana, vou lá eu aqui no Gordon, que fica na esquina quase, e tô lá, né? Meu sobrinho nasceu, ele é lindo, tem 1 ano, e eu fiz questão de oferecer os meus serviços voluntários no Gvaim, porque eu sinto que é importante dar de volta, né? Então, eu sou mentora no Gvaim, no pré-aliá e no Career Program, mas eu também estou sempre disponível, tento encaixar se alguém precisa de alguma ajuda individual. Antes da Júlia continuar, eu queria falar essa introdução incrível que ela acabou de fazer, ela não fez no Gvaim e eles não sabem o que eles perderam. Verdade, eu pulei essa parte, não fiz. Porque eu peço, né, para todo mundo que vem aqui falar para o grupo, fazer essa introdução, porque eu acho que também conecta, né, conta um pouco da história. Nós brasileiros, a gente gosta de conversar, de contar história. Então, esse slide é um slide que eu sempre peço para as pessoas fazerem.
E sempre é inspirador e essas histórias, esses seus dois exemplos foram realmente incríveis. Obrigada por compartilhar, muito legal. Obrigada. Eu acho que eu acredito em sorte, mas eu também acredito em movimentar as energias para que a sorte, né, e a coincidência aconteça, né? Eu acho que é uma mistura de tudo, assim, você tem que estar disponível. Você tem que estar aberto a... Sim. Só uma coisa, antes de eu finalizar e começar a minha apresentação, eu estou conectada e sou muito próximo de todos os meus chefes antigos, tá? Eu acho que é importante que o network, ele tem que existir, né? De quando você está procurando emprego e quando você não está procurando emprego e quando você trabalhou com alguém que você curtiu, que você cresceu, que te deu asas. Não só porque você nunca sabe, né? Onde é que, o que o universo vai fazer, mas porque são pessoas que te agregaram como profissional e como pessoa. E eu vou para o Brasil, a primeira coisa que eu faço é avisar todos os meus chefes que eu estou indo, e chamo de chefe até hoje. É importante manter essa conexão, para sentir que a sua carreira, ela existe. Ela não foi do passado, ela existe, ela ainda existe. Eu daria uma dica, eu acrescentaria pessoas nessa sua lista, não só os chefes, as secretárias e as recepcionistas. Sim. Na Netafim, eu era amiga de todas, sabia de todas as fofocas. Boa, é verdade. É verdade. As pessoas que trabalharam com você, do seu time, os pessoal que reportavam para você, essas pessoas Também. são valiosíssimas, elas te dão o valor que você deu para os seus chefes. Para mim, eu acho que são conexões incríveis, eles te fazem crescer, te incentivam de uma outra forma. Sim. Legal. Bom, então agora eu vou entrar na minha filosofia. E eu acho que não tem nada mais importante em qualquer aspecto da vida do que ser autêntico, né? Porque quando você é autêntico, se você pensa no sentido da palavra autêntico, é quando você é verdadeiro, você é genuíno e você não tenta ser outra pessoa, tá? E em vez de você mostrar um lado seu, por exemplo, né? O exemplo que mais vem à cabeça, obviamente, Instagram, né? Facebook, que a gente mostra um pedaço, né? A comida que eu comi, a cidade que eu fui, a festa com os amigos. E não tem nada de errado com isso, né? Porém, você não está se mostrando por completo, né? E eu penso que é realmente muito importante tentar se expressar por completo a maior parte do tempo. Mas para isso, você tem que, para você ser bem sucedido nessa autenticidade, você tem que saber quem você é e o que te motiva de verdade. Então, todas as vezes... Fala, Carol. Tem uma pergunta aqui que eu acho que precisava realmente te interromper antes de você dar continuidade. Para você comentar o tipo de RH que você faz. Ok. Desculpa, nossa, eu não falei. Ok. Eu fui contratada como Global Talent Sourcer. Então, é como se você tivesse um headhunter in-house, né? É uma pessoa que conhece, estuda bem a empresa, as pessoas, a cultura da empresa e sabe exatamente o tipo de pessoa que a gente quer trazer, né? Para formar a empresa. A Lemonade é uma startup. Para quem não conhece, rapidinho, é uma startup, a gente vende seguros, não é um produto muito sexy, mas a gente transformou em um produto sexy. O mercado Estados Unidos e a gente está expandindo na Europa. Já temos 2 países na Europa e seguiremos expandindo. A gente vende seguro de aluguel, seguro de casa e de pet, né? De animais de estimação.
Faz 5 anos que a empresa foi fundada, 4 anos em produção. A gente tem 350 funcionários hoje no mundo, 130 em Tel Aviv, e o resto espalhado por Amsterdã, Nova York e Scottsdale, no Arizona. E o meu trabalho é dar suporte às vagas em que são muito difíceis de encontrar, né? Muito que a gente está procurando por gente muito específica. Então, eu mapeio o mercado, eu entendo quais são os concorrentes, quais são as experiências que a gente busca, e aí eu encontro essas pessoas no mercado e a gente faz a nossa mágica para trazer para a empresa, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a gente teve um aumento de 100% no número de funcionários só no ano passado, né? Então, a gente está em franco crescimento. Uau! Não somente expandindo em tamanho, mas também em produtos, né? Então, assim, não preciso dizer que eu passo o dia bastante ocupada. Mas é isso que eu faço. A Lemonade não tem recursos humanos. É muito interessante o processo. A ideia da Lemonade é ser inovadora em tudo em todas as partes possíveis. E então, tudo que é considerado recursos humanos é como segmentado em diversas áreas. Não vou entrar muito em detalhe, mas é uma filosofia interessante que eu jamais achei que pudesse funcionar sendo recursos humanos, mas funciona bem. Trabalhar lá é muito divertido, é muito dinâmico, o dia passa voando e estou super feliz com a minha escolha, mesmo que não 100% na minha área, mas é muito legal o que eu estou fazendo hoje. Para você ser autêntico, você tem que saber, né, o que te motiva de verdade. Então, assim, sempre que eu converso com pessoas que me pedem dicas ou me ajuda a me preparar para uma entrevista, a primeira coisa que eu falo, antes de tudo, senta sozinha, num canto escuro, e pensa quem é você, né? Escreve algumas palavras, quem é você e o que você ama de verdade. E só a partir daí é que eu começaria a procurar emprego, né? Porque aí a sua busca vai ser muito mais focada no que você realmente gosta, né? E a sua paixão por aquilo vai transparecer na entrevista, né? Então, assim, para tudo, se você ainda não fez isso, se você não tem certeza, faça isso, tá? Porque eu imagino que vocês, né, devem estar se perguntando agora, mas como é que eu vou ser autêntico, eu mesmo, num momento em que é tão não natural, né? Que a gente vê a entrevista de trabalho como um pedacinho, a gente fica nervoso, isso e aquilo, então a gente não pensa que é um momento de ser autêntico, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O propósito de uma entrevista é mostrar o seu melhor e autêntico eu. Se existe um momento na vida, além de quando você está conhecendo o amor da sua vida, é numa entrevista de emprego. Porque é isso, boom, né? Não tem outra. Porque é naquele local de trabalho que você vai passar 8, 9, 10 horas por dia, né? Vou tirar isso aqui que distrai. Imagina que se você tiver que ser essa outra pessoa que você mostrou na entrevista por 1 ano e meio, 2, 3, todos os dias, a exaustão, né? Que isso traz. Então, assim, boom, pense como você pode mostrar a sua autenticidade numa entrevista de trabalho. Tá. Eu vou parar 2 segundos para deixar isso no ar. Se alguém tem algum comentário, é o momento. Mas se vocês concordam, eu vou continuar. Eu tenho uma pergunta, comentário, né? Como sempre, eu vou perguntando. Você acha que tem alguma diferença de você ser autêntico aqui quanto ser autêntico nas entrevistas do Brasil? Porque no Brasil você não pode ser tão autêntico assim. Você tem que ser autêntico nos modos, né?
uma medida. A Cláudia está no mute, mas ela está falando. Eu tô vendo que ela se empolgou para falar alguma coisa. E você seja autêntico, mas num quadradinho, né? Aqui você pode ser você? Essa é a pergunta. Sim. Sim, eu vou falar sobre isso. Todo mundo fez eu assim. Eu tô falando... Sim mesmo. Tô só fizeram assim. E assim, nós vamos treinar, nós vamos falar sobre isso. Mas é muito importante sempre levar em consideração que você é você, não tem outra pessoa. Não tem como você ser outra pessoa. Então, a ideia da entrevista é você mostrar o melhor de você, mas, de novo, de você. Tá? Não invente uma outra pessoa. Qual é a melhor parte de você? Porque, óbvio, você não tem como se mostrar por inteiro porque você tem 1 hora, 40 minutos, meia hora. Mas como selecionar as melhores partes de você para essa parte aparecer e ser sentida do outro lado, né? Tá? Então, assim, muito importante ressaltar antes de eu seguir que, assim, o entrevistador, ele não está preocupado com perfeição, tá? Principalmente em Israel, tá? Ninguém... se você parar para pensar, né, Silvia, no seu ponto que a entrevista no Brasil, a entrevista aqui, né? No Brasil, você tem que ir de paletó e gravata, quase, né? Numa entrevista, né? Aqui em Israel, principalmente high-tech, vai como você é, tá? Eu já vi gente levar cachorro em entrevista, tá? Então, assim... Eu já vi gente de Havaianas no trabalho. É isso aí. Então, assim, tem uma diferença muito grande e eu acho que tem muito mais espaço para ser autêntico em Israel. Então, assim, não pensa que você tem que ter respostas perfeitas para as perguntas que você vai receber. Porque perfeição é ilusão. Ilusão, tá? Então, é querer alcançar alguma coisa que não existe. Eu acho que a única coisa que existe no mundo perfeitamente é a natureza, né? De resto, mais nada. Então, assim, são 3 pontos principais que eu estresso muito quando eu converso com as pessoas sobre entrevista. Então, assim, uma coisa, eu estou entrevistando você, a primeira coisa que eu vou pensar, que eu vou sentir, é se eu vou gostar de trabalhar com você, tá? Porque você pode ser a pessoa mais qualificada e estar genuinamente interessada. Se eu não gostar de você, esquece, tá? Se eu sentir que a energia não rola, que você é arrogante, ou que você não se preparou, ou que eu sou só mais uma, né, na sua vida, eu não vou te passar para frente, tá? Extremamente importante. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, você está genuinamente interessado nessa oportunidade, né? E nós vamos falar como você vai mostrar o seu interesse genuíno nos próximos slides. E só no nível assim de hierarquia, só na terceira pergunta que eu vou pensar: nossa, te amei, você ama a empresa, está super interessado. Ok, vamos então agora dar uma olhada nas suas habilidades, tá? É nessa hierarquia. Então, assim, na minha opinião, de novo, a melhor maneira de responder para essas 3 perguntas é sendo autêntico. Não tem outra maneira. É olhando para dentro e mostrando o seu melhor self. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Primeira, vamos gostar de trabalhar com você? Um bom entrevistador vai gostar ou não gostar de você nos primeiros 5 minutos da entrevista. É como quando o pessoal fala, a primeira impressão é que fica. Não tem nada mais verdadeiro que isso, né? Pode ser que não, a primeira impressão é que fica, não, mas a primeira impressão vai ser difícil você mudar se você não tiver uma boa performance, digamos, nesses primeiros 5 minutos. Então, assim, você tem que estar preparado para dar seu melhor, né? O seu melhor. Quem sou eu? Qual a melhor parte de mim mesma? Não inventa. Não inventa. Qual é a melhor parte de mim? Então, assim, 5, 7 minutos, mais ou menos, da entrevista, é o tipo de coisa que é o momento que a gente vai falar sobre quem eu sou, né? E o que em mim é perfeito para você, né? Então, assim,
E aí, isso aqui que eu estou dando aqui é exemplos. São exemplos. Não precisa falar nada disso. São só exemplos de coisas pessoais que me vieram à cabeça quando eu estava preparando a apresentação. Então, eu sou pai. Eu, em entrevista, falar, eu sou a melhor tia do mundo. Eu mimo meu sobrinho. Eu adoro filme. Na minha lista também. Eu não falo nunca dos meus sobrinhos. Eu tenho 6 sobrinhos que eu amo muito. É parte de você, do seu ser. É importante que a pessoa conecte com você. Como você falou que eu tinha que falar sobre mim no começo da apresentação, eu espero que o pessoal que tá assistindo a gente tenha se conectado comigo, tenha visto quem eu sou, né? Se a gente se encontrar na rua, vai ser muito difícil ser uma outra pessoa do que eu fui agora. Então, assim, sou tia mesmo, sou vegana, né? Isso está no seu LinkedIn. Então, assim, falar sobre isso, eu sou essa pessoa, eu sou tia, eu corro de manhã, eu sou vegana, eu tenho um monte de amigo, não falo hebraico, mas estou estudando, né? Tá. Tem que elaborar um pouquinho nisso. E depois, usar exemplos da nossa experiência, pode ser tanto pessoal quanto profissional, e falar um pouquinho, olha, eu quero mostrar para você que eu sou a pessoa certa para essa vaga. Por quê? Porque quando aconteceu esse exemplo, foi dessa forma que eu agi, né? O que você está mostrando com isso? Você está mostrando os seus valores, né? A forma como você trabalha, como você toma decisões, o que é importante para você, né? Então, assim, em tudo isso que eu falei, você está sendo autêntico, certo? E não tem nada mais valioso do que você poder mostrar quem você é de uma forma direcionada. Óbvio, para entrevista, você está direcionando, né, a informação. Mas você não está inventando nada, você está falando quem você é. Perguntas? Tem uma pergunta aqui. Se a pessoa não bate com o entrevistado, mas acha que ele traria uma performance muito melhor, ele não poderia optar em aturar essa pessoa? Se o entrevistador não bate com o entrevistado. Tá, já vi acontecer, porém, assim, eu vou ser bem honesta. O primeiro comentário que o hiring manager, que o gerente, o entrevistador faz quando tá passando o bastão não gostei dele, tá? E assim, de imediato. Não gostei muito, não bateu, porém tem experiência. Então, a segunda pessoa que vai te entrevistar já tem aquela, né? Preconceito. É um preconceito. Então, assim, quanto mais passar para frente, mais difícil vai ser voltar para o começo. Então, assim, muito importante não sei, tem que sair de dentro, assim. Não tem como a pessoa não gostar de você se você estiver lá 100%. E se não gostar e se não te tratar bem, porque eu sei que acontece, infelizmente, no mercado israelense, vai acontecer, tá, gente? Eu não vivo num mundo ideal utópico, tá? Eu sei que acontece, tem muita gente despreparada lá fora. Mas eu vou dizer uma coisa que eu falei na outra vez que eu apresentei, eu falei assim, você não quer trabalhar com essa pessoa. Então, é você que está dizendo que não quer trabalhar com uma pessoa assim. Tá? Porque se a pessoa que está entrevistando gente é desse jeito, é grosso, imagina o resto, eles estão trazendo gente parecida, né? Então, assim, você não quer trabalhar nessa empresa, tá? Você quer trabalhar numa empresa em que você conectou com as pessoas com as quais você conversou. Tenham isso em mente, vocês não estão indo para uma entrevista para pedir esmola. Ninguém está fazendo um favor para vocês. Quem precisa de vocês é a empresa. A empresa está entrevistando porque precisa de alguém. E a gente esquece muito disso quando a gente está entrevistando. A gente sempre acha que é a empresa que está com o poder. Não. Vocês são profissionais capacitados, autênticos, com muito para oferecer. E que se você for lidar com uma pessoa grossa, chances altas de que o resto da empresa também é parecido. Você confia em mim, vocês não querem
trabalhar lá, tá? Aí você passa para a segunda pergunta. Você está genuinamente interessado nessa oportunidade? Então, assim, como é que você vai saber primeiro se você realmente está interessado nessa oportunidade? Porque você vai ver o título, você vai falar, é isso, vou aplicar, né? Imagina que você recebe a ligação, vamos lá fazer uma entrevista. Você precisa saber o quanto, para aquele assunto que eu comecei, né? O quanto você tem que se conhecer e saber se aquela vaga, aquela empresa vai te motivar e vai te trazer não só dinheiro, mas também vai te fazer sentir bem, né? Então, assim, primeira coisa, lê sobre a empresa, vai no LinkedIn, revista a lista de funcionários, quais são os executivos, de onde eles vieram, são novos, acabou de mudar a liderança? Não, já é empresa familiar, é startup, em que série de investimento ela está, né? E se você conhece produto, o que eles fazem? Qual é o produto? Mesmo que o produto seja um serviço, tá? Quando eu falo produto, é o que essa empresa vende, né? E se você conhecer alguém que já trabalha lá, entre em contato com essa pessoa, pergunta. É extremamente importante, tá? Se você não conhece alguém e você ainda quer conversar com alguém sobre essa empresa antes da entrevista, a minha orientação é: acha uma pessoa que tem um cargo similar ao seu, conecta e pede ajuda. Fala, olha, eu tenho uma entrevista, queria entender um pouquinho, né? Todo mundo vai ajudar? Não. Mas eu acho que vale a pena tentar. Porque você consegue muita informação conversando com alguém de dentro, tá? O não você já tem. O não você já tem. Artigos sobre a empresa. O que está rolando na mídia sobre essa empresa? Tá? Se tem alguma coisa. Algumas empresas não têm, outras têm. Mas é importante saber o que está rolando, né? O que aconteceu com essa empresa no último ano, né? O LinkedIn, se vocês não têm o Premium, eu considero que todo mundo devia ter o Premium quando está procurando emprego. Eu não. Mas está procurando emprego? Eu não, porque eu testei, eu usei. E dá para você fazer. Qual é a grande. Antes de eu dizer a meu ponto de vista, o que você acha que é o grande diferencial do LinkedIn Premium? Eu acho que o LinkedIn Premium ele te dá insights sobre o que está acontecendo naquela empresa, né? O quanto que a empresa cresceu, se a empresa está contratando muito, se não está. Você tem acesso à pessoa que postou a vaga, né? Que se você não tem Premium, você não sabe quem é. E também te dá acesso ao LinkedIn Learning, né? Que, vou dizer para vocês, faço muito curso do LinkedIn. O LinkedIn Learning... Eu não sei, marquei bobeira. Essa realmente eu não fiz. Vale muito a pena. Profissionais capacitados de mercado, atualizados. E os primeiros 30 dias são de graça, né? Então, mesmo que você não queira continuar com a inscrição, você pode aproveitar por 30 dias, tá? Então, assim, dá uma olhada lá, procura na página About, né? O que a empresa faz, e saiba em que momento a empresa está. Júlia, só te interrompendo de novo, antes de você continuar, só a questão do LinkedIn, Premium, não Premium. Eu acho sim que tem algumas vantagens, mas é caro também, né? Então, por isso que eu tô falando, tipo, não é todo mundo que consegue pagar, eu entendo. Faz por 30 dias, né? E aproveita o máximo que der naquele mês. E aproveita os 30 dias e façam LinkedIn Learning, e não façam como eu, que não fiz. Que não fez. E o LinkedIn Premium também te dá mais mensagens. Quando você não está conectada com a pessoa, mas você quer mandar mensagem, você tem um certo número de créditos extras. Então, isso você tem como, vamos dizer assim, burlar o sistema, tá? Ok, não sabia disso. Depois eu te mostro como fazer. Eu ensinei na live que a gente teve com a Cláudia e com a Betina como fazer isso.
Mas em Bekitsur, você tem que estar conectada ao mesmo grupo que a pessoa esteja conectada. Então, tipo, vocês dois estão no mesmo grupo. Se vocês dois estiverem no mesmo grupo, você fala com quem você quiser. Ah, olha só. Alguém tiver publicar isso, quem sabe? Eu já publiquei. Só não, tipo, vejam isso. Esse recurso. Eu uso toda hora isso. Eu também. Tá, legal. Bom, isso é uma dica importante, gente. Anota aí. Bom, então, assim, quando você já lê sobre a empresa, você já procurou artigos online, você já sabe a estrutura mais ou menos, quem trabalha lá, quem não trabalha. O celular do meu staff, tá? Vocês estão escutando? Não está atrapalhando, não. Tá. Quando você já tem toda essa informação, e aí, o que você vai fazer? Você vai selecionar partes dessa do que você pesquisou com base na sua autenticidade. O que de tudo que você leu ressoou com você, né? O que te... Ai, nossa, que legal isso aqui, né? Puxa, que interessante, né? E aí, eu vou dar um exemplo, tá? Então, imagina que você está lá na entrevista e você vai lá e fala para a pessoa: nossa, eu amo o que a empresa está fazendo com a indústria, né? Tudo super inovador e surpreendente. Você pode falar isso sobre literalmente qualquer empresa, tá? Agora, se você disser aprender como a empresa age em relação aos problemas ambientais, usando só materiais reciclados, foi muito importante para mim, porque eu sempre participo de grupos que limpam praias e parques. Para mim é muito importante isso. Então, assim, mais empresas deviam seguir esse exemplo. Então, o que a pessoa do outro lado vai... Assim, puxa, ela entende o que a gente faz e tem os mesmos valores que a empresa. Tá? Então, assim, conexão imediata. Conexão imediata. Mas, de novo, tem que ser alguma coisa que você realmente vá para praias, parques e se importe com os materiais reciclados. Caso contrário, vai parecer, né, que você criou aquilo do nada, né? Então, assim, entenda o que a empresa faz, mas você não precisa saber e falar sobre 100% de como a empresa é. Fala das coisas que te conectam com essa empresa, né? Isso, na hora que você estiver falando, se for alguma coisa que realmente falou com você, a pessoa vai ver, ela vai ver, né? Então, foca nisso. Por que você seria a melhor pessoa para a vaga e para a empresa, né? Por quê? Porque seus valores estão conectados com ela, né? E você vai viver aquilo como pessoa e como profissional. Perguntas? Não tem nenhuma pergunta por enquanto. A Ilana... Eu tenho. Quer fazer pergunta? Tá. Com relação, Júlia, com relação ao que você falou antes, lá, eu acho que logo no início, né? Você fala quem eu sou. Você falou muito de coisas pessoais, mas quando a pessoa, o RH te pergunta como você é, ali você vai ter que falar também toda a tua história profissional, né? Sim, e essa era a segunda pergunta, né? Você fala um pouquinho sobre você, sou isso, sou aquilo, né? E aí depois você dá exemplos da sua vida profissional e como você agiu, né? Nesse determinado momento. E, obviamente, o que eu estou mostrando para vocês é uma estrutura 1, 2, 3, mas a gente sabe que a entrevista, né, começa aqui, volta, vai, né? Muito difícil alguém ter uma lista para assim, ok, 1, você, 2, experiência, 3. Não, a conversa, o lance de ser autêntico é que a conversa, que vira uma conversa e não um interrogatório, né? E aí a ideia que você tenha, que você conheça e saiba a sua experiência e consiga resumir isso e conectar com a empresa para que você consiga colocar esses assuntos no meio da conversa, né? Assim, eu imagino que vocês já devem ter vivido uma experiência similar quando você está conversando com o entrevistador e aí ele começa a falar de si mesmo, porque ele se sente tão à vontade que ele fala assim, eu já fiz isso, né? Pô, não tem sensação melhor. Na hora você fala, pá, te peguei, né? Mas certeza que foi porque você
porque vocês, tipo, se conectaram, e não porque você falou, eu fiz PhD em física, certeza que não foi por isso. Não todos mereceram PhD em física, mas isso é uma segunda parte, né? É importante que vire uma conversa mesmo, que você consiga colocar suas experiências e a forma como você agiu nessa conversa. E nada vai te dar isso a não ser autenticidade e mostrar paixão. Ok. Tá, e aí, ok, já criou conexão, vocês falaram de si mesmo, falaram sobre empresa, o que você gosta sobre empresa, o que você tem para oferecer como pessoa, tá? Bom, aí, obviamente, é importante o assessment, então, a avaliação do que você, da sua experiência e como você pode agregar. O que você tem que levar em consideração é isso aqui, ó, o seu currículo e o seu perfil do LinkedIn, ele tem que estar pronto e descrever os principais pontos da sua carreira. Então, assim, a gente tem que partir do ponto em que a pessoa que está te entrevistando já tem essa informação. Então, assim, não tem necessidade de você, né? Eu fiz isso, depois eu fiz isso, depois eu fiz isso. Não. Né? Você tem que ter o que todo mundo fala que é verdade, aquele speech, né? Como um resuminho de quem é você e sua experiência. Mas, assim, quando você for falar das suas habilidades para essa vaga, não repita o seu currículo. O que tem que ser feito, de novo, na minha opinião, exemplos, tá? Quando eu estava trabalhando na Eaton, eu tinha um curso muito interessante sobre competências, né, para entrevistas. E o que esse curso fala é que, assim, como você atuou no passado é a melhor forma de avaliar como você vai atuar no futuro, né? Porque, exemplo, você foi para a praia a primeira vez na sua vida, olha que lindo mar. Entrou no mar e uma onda te derruba, tá? Segunda vez que você for na praia, o que você vai fazer? Você vai entrar de novo para a onda te derrubar? Não. Você entendeu que a onda te derrubou, você aprendeu com isso, você vai entrar com mais tranquilidade. Terceira vez, certo? Então, assim, o que você fez no passado e o que você aprendeu com aquilo é a melhor forma de um entrevistador entender como você vai agir no futuro, tá? Então, assim, tem que estar pronto para descrever pelo menos 3 resultados alcançados ou três grandes momentos na sua carreira, mas não só exatamente o que aconteceu, mas por quê? Por que você acredita que esse resultado é importante, né? Por que você está descrevendo isso para mim? Eu, como entrevistador, tenho que entender o que eu tenho a ganhar em aprender que você fez isso, né? Então, por que foi importante para mim? Eu aprendi que não tem que entrar no mar de cabeça, porque eu vou levar a onda vai me derrubar, né? E eu posso aplicar esse conhecimento, esse aprendizado em outras partes da minha vida. Eu entendo que agora eu tenho que pesquisar, aprender, treinar e depois entrar no mar, né? E então esse foi um aprendizado de algo que eu aprendi, de algo que eu vivi, que eu trouxe para frente, e como que isso pode ser aplicado para a equipe que eu vou trabalhar e finalmente para a empresa, né? Então, assim, eu imagino que isso da onda, de você ter entrado numa onda e ter te derrubado, não está no seu currículo explicado dessa maneira, está? Alcancei o resultado em pular ondas em 2018, né? Porém, como é que você chegou lá? Isso é o que você vai explicar numa entrevista, tá? Por que foi importante? Como é que vai ser aplicado no futuro para a equipe e para a empresa? Então, assim, 100% eu tenho certeza absoluta que se esses resultados que você está descrevendo foram importantes para você, seu interesse, sua paixão, sua vontade, seu interesse genuíno vai aparecer na sua energia durante a conversa. Agora, imagina se você inventou uma história, se você não contou como você se sentiu, se você não contou seu aprendizado, se você criou uma historinha para poder contar. Essa energia e essa paixão, ela não vai aparecer.
E para mim, no final, o que sela o acordo é isso. É essa autenticidade, essa vontade que você mostra no momento da entrevista. Comentários, perguntas, críticas? Eu acrescentaria ainda, né, Júlia? Posso falar, Carol? Pode, óbvio. Eu acrescentaria que não é nem que não vai ser mostrado. Um bom recrutador, ele vai saber te fazer as perguntas certas para que tu possa realmente mostrar que aquilo que tu está dizendo realmente foi algo que aconteceu. Então, ele vai entrar mais, né, deep questions, ele vai perguntar qual foi o processo que tu fez para atingir esse objetivo, se tu trabalhou com outras pessoas, com a equipe, se tu fez sozinho, enfim. Um bom recrutador seria entender que não está sendo algo legítimo o que tu está falando, ele vai descobrir. Então, é importante que a pessoa realmente reflita antes da entrevista e já venha com esses pontos na cabeça para poder demonstrar a entrevista. Com certeza, Patrícia, muito, muito boa sua colocação. A gente também tem que considerar que a pessoa que está do outro lado é um profissional, que faz isso com frequência. E aprendeu, né, o que é genuíno de verdade numa entrevista ou não, né? Então, não tem nada melhor. De novo, eu volto. Se você está sendo autêntico, está contando a verdade, está dizendo, vindo do coração, a pessoa pode fazer a pergunta que for, você vai ter a resposta. Exato. Tá? Só para complementar. Então, assim, últimas dicas essas dicas que eu vou dar agora são coisas que eu vi funcionar, tá? Pode ser que não funcione para você, mas assim, de 10 pessoas para 9, 8 funcionou. Então, assim, eu queria compartilhar. Pode parecer básico, porém, treine entrevista. Treine entrevista, tá? Alguém te ligou para fazer uma entrevista? Ó, a entrevista é semana que vem. Legal. Liga para um amigo, alguém que você confia, alguém que você consegue ser você mesmo, confortável com... Porque é uma situação vulnerável, né, de alguma maneira. Então, assim, tem que ser alguém que você se sinta confortável. Revise os principais pontos e cronometra, tá? Mas não, eu tenho que fazer em 10 minutos. Eu tenho que fazer em 7 minutos. Mas é para te dar uma noção de se você está falando muito, se você está falando pouco, se vai dar tempo para a pessoa fazer uma pergunta e você ainda terminar, tá? Pede feedback e repete. 2, 3 vezes, até que você se sinta confortável com a situação, tá? Então, assim, faço sempre isso com as minhas amigas, com as pessoas que me perguntam, que pedem ajuda. Falo, eu passo exatamente as coisas que eu vou perguntar, e aí a gente senta e faz mock interview, muito importante. Principalmente, que eu vi que nesse grupo a maior parte fez poucas entrevistas. Então, assim, tem que ter mais experiência, e você só tem experiência fazendo, né? Então, faça isso. A segunda coisa, eu sei, para quem tem filho, às vezes é difícil, ou, né, trabalha tarde, mas, assim, uma boa noite de sono é melhor do que, não sei explicar, do que uma boa comida, não sei. Tem que dormir direito na noite anterior. Faça disso uma prioridade. Descanse 8 horas antes da entrevista na noite anterior. Também é importante hidratar-se. Água, água, água. Obviamente, não se enche de água meia hora antes da entrevista, porque você vai precisar ir no banheiro no meio da entrevista. Porém, nos 2 ou 3 dias anteriores, tenha certeza de que está hidratado, principalmente no verão em Israel. E eu falo isso porque água é vida, né? Você vai aparecer muito mais vivo, muito mais focado se estiver hidratado. E aí, a última dica é assim, algumas horas antes da entrevista, se possível, faça alguma coisa que te ajude a aliviar a tensão. No meu caso, eu corro, tá? Eu, preciso sair, ir para a praia, correr meia hora e nos últimos 2, 3 minutos dessa corrida eu corro como se a polícia estivesse atrás de mim, assim. Eu corro para
jogar para fora toda essa tensão que está nos meus ombros, né? É o que eu faço. Cada um é um, de novo. Então, assim, procura o que te faz tranquilizar, o que te tranquiliza, o que te ajuda e faça isso. Posso colocar mais um nesse seu? Pode. Chegue na hora. Chegue na hora. Chegue na hora. Não, 15 minutos. 15 minutos 15 antes. minutos. Espere na recepção e suba 2 minutos antes. Olha, pode parecer brincadeira, mas assim, a impressão quando alguém chega tarde é outra, né? Obviamente, um recrutador experiente não vai levar só isso em consideração, porém, mostra preparo, né? Mostra preparo e mostra que como você vai ser no futuro, né? Preparado e na hora. Aqui em Israel, eles dão muita importância com relação ao horário. Sim. Lá na Lemonade também? Sim. Então, assim, eu queria finalizar com essa frase do Oscar Wilde. Eu amo esse moço. Seja você mesmo, porque todas as outras personalidades já têm dono, né? Não tem melhor você do que você mesmo, né? Então, assim, leva sempre quando vocês estiverem se preparando para uma entrevista e o discurso começar a ficar estranho, pensa, sou eu mesmo? Eu falaria isso normalmente, né? Eu agiria dessa forma normalmente? Se não, mude, porque eu garanto que vocês vão se sentir muito melhor na hora da entrevista. Eu lembro até hoje o momento em que eu vi nos olhos da minha chefe que ela tinha gostado de mim. Eu terminei a entrevista com ela falando, olha, eu sei que eu não falo hebraico, eu sei que eu acabei de chegar em Israel e não tenho experiência em high-tech. Então, assim, eu não escondi o que eu não tenho. Eu não escondi o que eu não tenho. Isso é tão importante. Não esconda o que você não tem. Não finja que não existe, né? Falei, eu sei, porém, eu garanto para você que se você me der essa oportunidade, eu vou dar o meu 200% todos os dias. Todos os dias. Né? Então, assim, foi o meu discurso pessoal de fechamento, né? Cada um tem o seu, de novo, né? Mas, assim, não tenha medo de expor o que você está sentindo nesse momento e falar para a pessoa mesmo. O israelense é um povo emotivo, tá? Não, essa gritaria que vocês veem na rua é emoção, né? Podia ser de uma outra forma, mas é emoção, né? Italiano também, gritando, né? Então, assim, use essa emoção ao seu favor, porque brasileiro também é, né? A gente, latino-americano, no geral, eu acho que isso é uma conexão que a gente tem com o israelense que a gente não vê. Isso é uma pergunta que sempre se repete com relação à similaridade entre a cultura, né, Brasil e Israel. Você falou um ponto bem importante. Quais as perguntas mais comuns em entrevista? Na entrevista eu devo já falar pretensão salarial e carga horária? Tá. Normalmente é o tipo de coisa que o recrutador oferece já, né? O trabalho aqui é de tanto a tanto. Eu não acho que tenha problema perguntar se ele não oferecer, mas normalmente é o tipo de pergunta para quem for. Eu perguntaria isso para quem é do RH ou de recrutamento especificamente. Eles têm essa informação. Várias empresas, o gerente ou o seu par que está te entrevistando não tem essa informação. Então, eu seguraria essas perguntas mais para o final da entrevista, quando você já está lidando com a pessoa de RH. Essa questão de primeiro RH, depois RH, depende muito de empresa para empresa. Eu muitas vezes falei com RH, era a primeira etapa. No telefone. Mas normalmente acontece no começo e a pessoa te oferece essa informação. Por quê? Porque para recrutador é importante saber se você é relevante ou não para a vaga. Né? Pode ser que você seja maravilhoso, mas a sua pretensão salarial está completamente fora do que a pessoa está oferecendo, ou você precisa de trabalho flexível e eles não têm uma política de trabalho flexível.
e então não tem uma compatibilidade. Então, empresas sérias, pessoas preparadas, têm que entender isso logo no começo da entrevista. Do ponto de vista de pretensão salarial, eu iria para o Glassdoor, glassdoor.com, procura em Tel Aviv vagas similares, para ter uma ideia de valores. E quando alguém te perguntar sobre pretensão salarial, não dê um número, dê um range, né? Eu busco entre 10 e 15, 10 e 13, para falar qualquer coisa, tá? Tô dando um Mas número tem que randômico. lembrar que, normalmente, o menor número que você deu é que provavelmente eles vão te dar de oferta de trabalho. Pode ser. Então, assim, de novo, a autenticidade. Você vai aceitar esse valor de 10 e 11? Né? É algo que te satisfaz? E outra coisa que eu ouvi também é para botar uma carninha aí para negociação. Tem muita gente que negocia salário. Eu vejo isso todos os dias, também na Lemonade. Então, assim, por isso que eu falo para você dar não dá um valor, né? Dá um mínimo e um máximo, porque para você cair em algum lugar no meio. Tá? A Silvia está perguntando aqui, existe diferença entre cidades com relação ao range salarial? O Glassdoor normalmente dá em Tel Aviv e eu estou em Haifa. Sim, Tel Aviv paga sempre melhor do que qualquer outra região em Israel. Não porque Tel Aviv é melhor ou pior ou isso, aquilo, mas é porque Tel Aviv é mais caro, né? E a concorrência é mais alta, né? E desculpa. Você terminou? Pode falar. O que eu ia falar é que a diferença, né, da questão do range salarial de Tel Aviv e Haifa, o ideal, Silvia, é você procurar na própria empresa. Você coloca o nome da empresa e aí você vê o salário, né, normalmente. Eu estou vendo que você está digitando alguma coisa. Não tem no cargo que eu busquei. Mas você vai adaptando. E tem outras tabelas também, né? Foto similar. Isso. Tem a Tosia também, aqui a Patrícia compartilhou. Tem diversas. Como me posicionar na entrevista com relação a não ter hebraico versus faixa salarial? Como? Achando que você vai ganhar menos porque você não fala hebraico? Eu acho que foi essa, foi da Silvia. Fala, Silvia. É isso mesmo. Então, quando você chega numa entrevista sem falar o hebraico, no meu caso, no seu também, eles perguntam a sua faixa salarial, qual a sua expectativa. Por mais que você veja no mercado qual que é a média, né, você tem que ser mais flexível por você não ter hebraico, né, com relação ao range, sim ou não? Eu não seria, não fui e não seria. Porque você pode não ter, o hebraico é uma das 50 coisas, 100 coisas que você vai ter que fazer no seu dia a dia, né? Eu acho que tem que dizer, olha, não, eu não falo hebraico, porém estou aprendendo. Estou fazendo... Sempre que você fala, olha, não sei algo, não tenho algo, não tenho, é importante que você complete com o que você está fazendo para não ter mais esse problema, né? Todo mundo sabe, Israel é um país de imigrantes, todo mundo sabe que hebraico não se aprende do dia para a noite. E você não vai aprender hebraico se você não for estudar, né? Assim, eu falei para ela, falei assim, olha, não falo hebraico, porém eu estou no Ulpan, em Hanana, 4 horas por dia, todo dia de manhã, né? Vou dar o meu melhor para aprender, estou estudando até hoje, não vou deixar de estudar. Certíssimo. Mas eu não acho que você tem que comprometer o quanto você vai ganhar porque você não fala hebraico. A quantidade de coisa que a gente sabe, coisa que a gente viveu, que um israelense nativo não viveu porque nunca saiu do país, porque, né? Não teve vivência internacional, não fala português, ou não fala espanhol, ou não... Tanta coisa, eu acho que você tem que focar, não pode esconder o que não tem, mas tem que focar no que você tem. O que eu queria compartilhar é uma história que aconteceu comigo.
Eu já compartilhei essa história diversas vezes. Em 2018, eu passei um período de 1 ano buscando emprego, de janeiro de 2018 até janeiro de 2019, mas porque eu queria realmente trabalhar num emprego qualificado, e por isso também na semana passada eu falei, né, a pessoa que está buscando emprego qualificado tem que saber que isso leva tempo. Se você precisa do dinheiro para pagar as contas, tem que ser um caminho. Se você pode se dar esse luxo de investir tempo para conseguir a posição que você quer. Então, eu realmente estava eu estou investindo para conseguir a posição que eu quero. E eu acabei fazendo entrevista numa consultoria, meu background é em consultoria no Brasil. Uma entrevista numa consultoria que eles queriam que eu falasse hebraico. Mas eu já estava num nível que eu tinha segurança de falar hebraico. Eu fiz a entrevista em hebraico, falando algumas palavras em inglês, mas fiz a entrevista toda em hebraico. E porque era uma empresa startup, eu fui a funcionária número 2 da empresa. E aí eles me ofereceram um salário mais baixo do que o do mercado. Mas eles sabiam que eles precisavam de alguém que falasse hebraico, e eu não falava hebraico perfeito, né? Então, foi um win-win. Eles pagaram por uma pessoa super profissional, com quase 20 anos de carreira, um salário de uma pessoa que estava começando a carreira, mas, em compensação, meu hebraico, eu era mais lenta para ler e-mail, para ler documento, para escrever e-mail, para falar no telefone, né? Então, foi um win-win. E hoje eu falo em hebraico fluente, por conta desse trabalho. Eu trabalhei lá, acabei trabalhando 1 ano, e eu falo fluente. Então, foi um excelente investimento para mim. Bom, vamos continuar. Tem mais algumas perguntas. Já são quase 10 horas da noite, pessoal. Obrigada a todo mundo ficando aqui até 10 horas da noite. Realmente super legal. É um assunto muito importante mesmo. A Carla perguntou aqui, então ela já tinha perguntado, estava na minha lista, mas eu vou perguntar. Dress code na entrevista, ser você mesmo, pecar pelo excesso social, jeans? Eu não tenho uma resposta específica para isso. O que eu faria é perguntar para alguém da empresa, ou até mesmo para a pessoa que vai te entrevistar. Qual é o dress code? Não tem problema nenhum. Pelo contrário, está mostrando que você está interessado em estar à vontade, né? Mas eu acho que social... Não, olha, muito difícil. Ok. Se você está entrevistando para Deloitte, sim, é social. Não, nem Deloitte, eu fui já. Sim. Não, eu fui em todas as entrevistas. Eu fui Deloitte, PwC, KPMG, EY, fui em todas, e em todas eu fui igual. Igual. Não foi de bermuda e chinelo? Não, mas aí eu não vou de bermuda e chinelo, né? Mas você foi com uma jaquetinha, pelo menos um paletózinho foi? Não. Fui normal. Fique à vontade. Não, e olha que esse é o meu background, era isso que eu ia falar, exatamente. Eu tenho uma mala de roupa social que ela tá fedendo de tanto tempo que ela tá guardada, assim. Eu já pensei várias vezes em doar isso, mas eu sempre penso, não, de repente, quem sabe, algum dia eu vou precisar, porque elas são bonitas. O investimento de toda uma vida. Então, olha, high-tech, se você for entrevistar para high-tech, camiseta, calça jeans, tênis é mais do que suficiente, tá? Tem muita empresa também que tem foto, né? Tem foto no divulgada no site, tem no Startup Nation Central, tem no... É parte da pesquisa, né? É parte da sua pesquisa sobre a empresa, também o dress code para entrevista. Mas, de novo, tem que se sentir à vontade, seja quem você é. Não vai de... Se eles falarem para você chinelo, tá bom. Se você não se sente à vontade de chinelo, não vai de chinelo. Né? Sim.
É como você vai se sentir confortável, não vai te atrapalhar. O Instagram também. O que? Instagram? A Patrícia comentou, uma dica também é olhar o Instagram da empresa, ver como as pessoas se vestem. Sim, verdade. Como saber em uma entrevista por telefone se o entrevistador gostou? Tem alguma dica de pergunta final para conseguir analisar a performance? Eu perguntaria quais são os próximos passos no final da conversa. Se o entrevistador não falar, é muito difícil. Normalmente eles falam, olha, a gente vai entrar em contato, né? Pelo menos isso eles falam. Ou eles falam, olha, o processo é assim, assim, assado, o próximo passo é esse, né? Eu falo, na Lemonade, quando a gente gosta de alguém, no telefone, a gente já marca o face-to-face do telefone, né? Porque a gente já quer que aquela pessoa continue no processo. Se a gente não tem certeza, a gente fala, olha, a gente volta a falar com você em alguns dias. A gente discute a pessoa, liga de volta ou não, né? E aí, quando é não, se a entrevista foi só a primeira por telefone, a gente manda um e-mail. E se a pessoa fez face-to-face, a gente liga. Sim. Tem uma pergunta aqui interessante que foi feita no cadastro. Fiz uma entrevista de emprego, detectei na empresa a necessidade de desenvolvimento de um novo produto. Pensei em, durante o processo seletivo, dar uma amostra grátis do que eu posso fazer. Isso é uma boa ideia? Olha, os processos seletivos em Israel, eles têm uma parte do processo em que eles te dão um home assignment, tá? Se a vaga for de produto, certeza, 99% de certeza de que o teste que eles vão te dar para fazer em casa vai ser ou cria o produto, né? Ou aponte em que parte do nosso roadmap a gente pode melhorar e o que você faria, né? Então, esse é o momento de oferecer como você resolveria um problema específico, né? Na ligação, primeiro, normalmente é um telefonema, né? Esse primeiro contato, entender se você é um bom match e está disponível. Aí depois, normalmente, vem uma conversa técnica, né? Um face-to-face mais com uma pessoa com a qual você trabalharia junto. E, em seguida, um assignment, né? Eu não ofereceria, assim, logo de primeira, né? Eu acho que também é importante você passar pelo processo para entender melhor a empresa e se é um produto em que eles consideram que tem que ser melhorado ou criado, né? Normalmente, eles têm um grupo de produto que define qual é o roadmap e o que vai ser feito primeiro, né? Sim. Tomar cuidado também para não parecer arrogante, né? Porque se você já chegar falando que você viu que tem essa necessidade do trabalho, tipo, quem é você para dizer que eu preciso disso? Tem gente que se ofende, tem gente que se ofende. Eu esperaria para entender um pouquinho melhor. Ele quer saber como obter o feedback de como melhorar. É o seguinte, a resposta que eu tenho, vocês não vão gostar. Mas o motivo pelo qual o RH não dá feedback é porque tem gente que processa a empresa, tá? Tem gente que recebe feedback, não gosta e sente e acha buraco na resposta para falar que é preconceito, que é o que seja. Então, o mercado como um todo não é específico em feedback de RH, principalmente. Eu já vi na parte técnica, olha, você não tem experiência especificamente neste idioma de programação, ou temos outros candidatos com mais experiência neste mercado, e foi por isso, né? Porém, do ponto de vista, o Departamento de Recursos Humanos ou de recrutamento não vai responder por isso, porque tem gente que usa isso contra a empresa e não para aprender.
Então, é uma das coisas que eu luto diariamente para conseguir achar uma maneira, porque eu considero que é importante a pessoa saber o que faltou, mas então já sabe, se vocês forem entrevistar com a Lemonade, e caso não seja positivo, não, a gente não dá. Legal, obrigada. Olha, é uma honra, de verdade, estar aqui e ter essa quantidade de gente, de profissionais me escutando. É muita responsabilidade. Eu espero que vocês tenham que alguma coisa do que eu falei tenha ajudado vocês. Eu estou sempre disponível. Eu aceito todas as conexões no LinkedIn. Eu acho que é importante ajudar a outra pessoa o quanto der. Se eu não responder rápido, em algum momento eu vou responder. Eu estou sempre nos eventos do Gvaim, nesses eventos de network, eu estou sempre por lá. Se vocês aparecerem, vem falar comigo. E eu vou fazer o que eu puder para ajudar, o que tiver ao meu alcance. Pode ser que... Eu sei que a Lemonade é uma empresa em que muitas pessoas aplicam ou gostariam de trabalhar. Se alguém tiver interesse, eu posso dar uma olhada. Mas, assim, eu não estou aqui representando a empresa na qual eu trabalho hoje, tá? Eu estou aqui me representando, sendo eu mesma autêntica e passando o que eu considero que pode ajudar vocês. Obrigada mesmo, todo mundo que ficou. E a gente se vê no próximo encontro, que é daqui a 2 semanas. Obrigada.